Olá, amigas e amigos, estamos em mais um Podercast. Hoje, com a participação aqui do meu amigo Edvilson Tavares, publicitário, e com o nosso convidado especial, Gesso Dourão. Muita gente pode até achar que é Durão, né, Gesso? Muita gente, na verdade, em Moju tem gente que chama de Durão, Dourão. Às vezes, até o primeiro nome Gerson, chama o Celso, chama outros nomes, mas o bom é que o som aproxima do Dourão. Legal. Professor Gesso Dourão para muitos, né? Isso. Faz experiência, eu já ouvi falar muito de ti aí na elaboração de planos de educação, de jornada pedagógica. Tu é um cara da educação, acima de tudo, não é isso? Exato. Eu sou um mojuense de 46 anos, que nasci na região campesina de Moju, numa comunidade de aproximadamente 28 quilômetros da cidade de Moju. Estudei minha infância numa escola na zona rural. Quando vim para a cidade foi para continuar os estudos. Naquela época a gente não tinha o acesso à educação que se tem hoje. Então, para geralmente fazer o ensino fundamental maior, o ensino médio, teria que vir para a cidade. Que era uma coisa muito comum, né, naquele período. Exatamente. O Edvilson parece que também veio do interior, né, Edvilson? Vim, mas não do interior do Pará, do interior do Maranhão. Pra cá, já bem novo, ensino paraense, né? E com o tempo, amo essa cidade, Belém, amo o Pará, conheço o Pará como ninguém. E hoje, tendo a oportunidade de conhecer e estar com um professor como o Gesso Dourão, é um prazer muito grande. Pois é, ele teve aí uma votação muito expressiva. Tu que trabalha com marketing político, né? Para sair do Moju com 128 mil votos, não foi isso? Para Senado. Para né? Senado, 126.078 Como é que votos. tu conseguiste dizer isso, Dourão? Bem, a eleição de 2018, que foi que eu concorri para senador, é uma eleição que, inclusive, um amigo meu, após o resultado, dizia assim: eleições com voto ideológico ainda existem, porque as condições objetivas da Edvilson para aquela campanha de 2018 era muito adversa. Porque imagine, fazer uma campanha para vereador em um município é um desafio, para prefeito é um desafio maior ainda, para senador é inimaginável. Num município de dimensão continental, no estado de dimensão continental como é o Pará, com 144 municípios, e que para você conseguir massificar um nome é muito difícil. Mas a gente conseguiu, em 2018, fazer 126.078 votos. A nossa menor votação foi em Banac, 6 votos. Fizemos quase 17 mil votos em Belém. Moju faltou 29 votos para os 15 mil votos. É uma votação que terminou nos projetando para outros debates, tanto no cenário do município de Moju, mas também para a região do Baixo Tocantins e do próprio estado, para a gente poder conversar um pouco sobre política e pensar os projetos que a gente vem de 2018 para cá pleiteando. Gerson, uma pergunta. E como foi que foi tudo isso daí para você poder ser o candidato a Senado numa disputa tão grande dentro de vários partidos? E como é que foi? Qual partido que você veio em 2018? E como é que foi essa escolha, assim? A gente sabe que é uma disputa muito grande, né, para poder ser escolhido. Na verdade, eu queria entender uma coisa. Em 2018, você veio candidato a Senado, teve 118 ou 116? 126 mil votos. Dentro do Moju foram 15 mil. 15 mil, faltou 29 votos para 15 mil. 15 mil, redondo. E aí, na última eleição municipal, tiveste candidato a prefeito, tiveste mais de 12 mil votos. 12.017 votos, para ser mais então, preciso. acabou ficando em segundo lugar. Segundo lugar, exatamente. Veio de uma disputa com uma candidata forte, né? Que é com a máquina de um grupo político já bem tradicional no município, concorrendo à reeleição, a prefeita, com 9 vereadores do lado dela, com uma estrutura da máquina do município, máquina do estado, uma folha altíssima de contratado, uma estrutura mesmo financeira altíssima, que se fala por lá e que a gente observou na campanha. Mas para além disso, Diógenes e Edvilson, não é só a estrutura, uma reeleição e a máquina. Nós tínhamos uma candidatura de 5 candidatos. E a gente sabe que quem está na máquina pega 4 candidaturas que terminam sendo de oposição,
termina que esses votos da oposição se dividem, a máquina termina levando uma certa vantagem nisso. E aí a gente tem uma candidatura de um trabalhador de educação, que é, como eu, professor há 23 anos no município, professor da rede estadual, e vem de uma militância do sindicato. No município de Moju, são 15 vereadores. Você ter eu de vereador, concorrendo a uma eleição, 9 vereadores com a máquina e 5 no outro grupo que tradicionalmente se revezaram no poder. Então é um desafio muito grande, dividindo esse voto com os outros 3 pré-candidatos, os outros candidatos novos que tinham lá. Então fazer 12 mil votos eu considero uma eleição histórica. Mas histórico por quê? Porque pela primeira vez na história, as 2 forças políticas que se revezam ao longo da nossa existência em Moju não conseguiu ficar uma em primeiro e outra em segundo. Nós nos posicionamos no meio. Né? A experiência mais bem sucedida em Moju de uma campanha de terceira via foi a do atual meu adversário nessa possível eleição, que é o seu Rubens, que fez 5.600 votos, e aquela votação dele tinha todo um grupo de político com ele. Então nós ultrapassamos isso, fomos para 2017, ganhamos a eleição na cidade, fomos mais votados. Isso é um dado histórico, porque historicamente quem ganhou a eleição na cidade de Moju ganhou também no geral. Então a gente percebeu um crescimento da campanha na fase final, e essa opinião não se formou na zona rural para que a gente pudesse ganhar a eleição. Eu acredito que se demora mais uma semana eu seria prefeito já de Moju, mesmo em 2020, com todas as adversidades que nós tivemos. Essa oportunidade agora, né? No decorrer desse ano aí. E esse ano, está sendo cotado a vir disputar de novo? Esse ano, Diógenes, nós estamos como pré-candidato, né? A gente sabe que a candidatura, o novo formato dessa reforma política que nós sofremos de 2018 para cá, a gente criou um sistema formado com um tempo de pré-candidatura e um tempo de candidatura. E o tempo da candidatura é um tempo muito curto, 45 dias, né? Pós-convenção, 24 horas ata no TRE, depois você tem que correr para poder registrar as candidaturas, ir para o banco, aquele negócio todo. Então é muito curto o período que tem aqui, o período da pré-candidatura. E a gente hoje está como pré-candidato, nós vamos concorrer a essa eleição, mas a gente não parou. A eleição de 2020, e por conta da pandemia ela não aconteceu em outubro, ela foi em 15 de novembro, eu lembro que na apuração dos votos do dia 15, houve um apagão, né? Começou a apuração, depois apagou e tal, ficou ali o pessoal esperando. Apagão da energia elétrica lá? Eu não acho que isso foi em vários municípios. Em Moju demorou um pouco mais. E aí, quando voltou, já tinha praticamente concluído a votação, entendeu? E quando a gente teve esse apagão, eu lembro da aflição das pessoas que estavam comigo acompanhando a apuração em casa. E aí eu digo, acho que nós não temos condições mais de ultrapassar a prefeita nessa eleição. E eu disse para eles, olha, nós não perdemos a eleição, nós adiamos a vitória e vamos construir para ter uma eleição vitoriosa em 2024. Estou dizendo isso para dizer que a gente terminou ali aquela eleição de 2020 e já começou nos organizarmos para essa eleição. É mais ou menos como acontece com as eleições americanas, né? Geralmente é assim que acontece nas americanas. Termina e já começa já outra. Enquanto o grupo vitorioso está comemorando, o outro já está se organizando, vendo o que faltou, né? Onde erraram e se preparando para a próxima disputa. Agora, perfeitamente. Me diz uma coisa, Perón. Hoje nós temos ali uma configuração de um grupo, o grupo que hoje está no poder, que é a família Lima, né? Que tem aí como seu baluarte o deputado estadual Irã Lima, que não é qualquer deputado, né? Isso. O Irã Lima, todos aqui que conhecem um pouco da política no estado sabem que é um dos principais deputados da Alepa, é o líder do governo dentro da Alepa, né? Já foi secretário da mais importante secretaria, que é a Casa Civil. Estava cotado para ser presidente da Alepa até a última eleição, penúltima eleição, e tem uma força muito forte junto à família do governador e o próprio governador, né? Então, os números que tu apresenta para dentro dessa disputa com a família Lima são números impressionantes. Eu confesso que, né, ao receber aqui da tua assessoria essa votação, eu não conhecia, fiquei surpreendido. De onde é que vem essa tua força? De onde é que tu analisa e avalia essa tua expressão nas urnas?
Eu te diria que não se constrói uma liderança de um dia para o outro. Uma liderança é um processo de construção, é um processo de lutas, às vezes de avanços e desavanços em alguns momentos, para poder se chegar a construir um projeto político. Então eu tenho uma militância no município de Moju, coordenador do Sindicato dos Educadores, coordenador da região, coordenador do Estado, sou professor há 23 anos, sou professor da rede estadual, estive vereador de 2017 a 2020, e a gente vem percebendo no cenário de Moju, que esse cenário da polarização dos dois grupos, porque nós somos um município, o único da região do Baixo Tocantins, que nunca teve a oportunidade de ter uma outra gestão ensinando os dois grupos políticos. Duas famílias, no caso. Não, são mais hoje duas famílias, mas essas famílias vêm se revezando as representatividades políticas, né? Dentro. Então, a gente percebe que há no povo, além desse currículo nosso, dessa nossa participação nos meios, eu tenho relação, quando eu fui vereador, tive relação com 13 assentamentos do município, relação com o sindicato de educadores, relação com o sindicato da pesca. Eu tenho um trânsito no meio dos meninos do esporte, a gente consegue estar dentro dos espaços da sociedade de Moju e construindo esse debate. Para além do mandato de vereador, há também, na minha avaliação, a gente ouve muito isso, esse sentimento da população de que os dois grupos políticos que historicamente se revezaram não dão conta de resolver os problemas históricos que Moju tem. Então, a coisa que a gente mais ouve em Moju está na hora de fazer essa mudança. Então, aliado a esse currículo, essa nossa participação, essa nossa aproximação com a sociedade de Moju, principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras, servidores públicos, a gente começou a construir essa figura. As eleições de vereador, de senador, de prefeito, construiu essa possibilidade de a gente ter uma eleição vitoriosa em 2024 agora. Uma pergunta aqui, dentro dessa mudança que a população espera, o que é que você tem a levar para essa população? Que esperança é essa? Porque se fala em mudança, bem, vem duas famílias aí brigando há anos, se revezando, não houve mudança. E que mudança é essa que tanto que o povo espera? O que é que você tem a levar para essa população que você pode dizer? Edilson, essa pergunta ela é oportuna e ela merece alguns minutos para que a gente possa ter melhor condição de responder. Isso não é uma pergunta, ele quer saber o teu programa de governo. O programa de governo quer que eu antecipe já aqui. Mas é assim, tem essas questões que eu já coloquei, dos dois grupos, dessa certa... Pelo menos os pontos principais. Isso. Porque tem pontos, olha, esse daqui mexeram na saúde, mexeram na educação, mas não mexeram na cultura. O povo precisa de cultura, mas esses são pontos que o povo mais almeja. Perfeito. Quando se constrói uma discussão de um projeto político, o projeto político tem que dar conta de verificar os principais problemas que se tem, no caso do ente federal, no nosso caso do município, e apresentar um programa que dê conta de resolver isso. Obviamente que quando a gente diz que os dois grupos não deram conta, não é porque a gente não gosta dos dois grupos, ou porque é adversário. É pela forma que foi feita a gestão pública no município ao longo das existências desses dois grupos. Os dois grupos governaram, o município governa, muito pelo processo que eu digo de folha de pagamento. Você tem uma folha altíssima, inchada de pagamento, contratação altíssima, que você consegue fazer por meio dessas contratações, se manter no poder. É muito comum no período da eleição você ver, encontrar um companheiro e dizer assim, olha, eu estou indo para um comício que eu estou sendo obrigado, senão eu perco meu cargo. Então tem esse processo. O que eu penso para Moju? Moju tem que repensar a forma de fazer gestão pública, tem que se repensar a forma do projeto político que tem que dar conta de resolver os problemas históricos de Moju. Nós temos algumas políticas públicas muito precárias, como a saúde, é a pior política pública hoje, é a maior preocupação de Moju, inclusive passar um dado aqui, viu, Diógenes e Edilson, que nos preocupa muito, por conta da geografia de Moju. Moju faz limite aqui com a Baetetuba, faz limite com o Igarapé-Mirim, com Mocajuba, com o Baião, faz com Acará, entendeu? Faz com Barcarena. E na outra região, mas indo na direção do sul do Pará, Moju faz limite com Tailândia. E Tailândia digamos, parte de Moju, porque o território de Tailândia todo era Acará e Moju, mas e que pese a Tailândia ter 36 anos de existência oficial, de historiografia oficial. Município novo, né? Município novo. É o município depois aqui da abertura, né, de 1988, cuja nossa região, os últimos criados,
Barcarena, Tailândia e Concórdia do Pará. Então, você tem a Tailândia, que hoje tem um sistema de saúde menos ruim do que de Moju. E esses dias agora, a gente teve, é uma preocupação que a gente tem, inclusive usar aqui esse espaço para poder dialogar com o nosso povo, inclusive com o poder público de Moju, porque nós sabemos que Tailândia estava limitando o atendimento do povo de Moju, que vive naquela região próxima à Tailândia, que são várias comunidades. E aí, inclusive eu presenciei uma conversa de uma deputada com alguém lá de Tailândia, dizendo, olha, tem dias que chega aqui 2 vans de Moju para ser atendido no nosso sistema de saúde, isso está tirando a vaga do nosso povo de saúde. Mas esse hospital de Tailândia não é hospital regional? Tem o hospital regional, mas tem o hospital público deles mesmos, digamos o Palmares. Palmares tem as UBS deles, que atende grande parte daquele nosso pessoal que está ali próximo da Vila Israel, da Monte Sinai, do Limoeiro, que são comunidades no entorno daquilo ali, que vão ser atendidos lá dentro. Eles estão sobrecarregando o sistema de saúde, por quê? Porque o Moju não deu conta de resolver esse problema do seu município. E está causando desespero. Eu tive vários municípios que me ligou dizendo, Durão, bora conversar, bora ver o que a gente consegue fazer. Ok, imagine, nós não temos sistema de Moju ruim, não atende a gente não tem uma ambulância para buscar a gente para levar para Moju, e Tailândia tem essas limitações. Eu lembro que do outro podcast, um bate-papo que eu fiz aqui com outro companheiro, eu disse que o pior sistema de saúde, o maior problema de Moju era a saúde. Inclusive disse que não nascia mojuense, Moju nascia só nos outros espaços. E aí eu lembro que o deputado que o senhor citou, de forma, assim, acho que até meio deselegante, disse que eu não entendia de gestão e tal, porque o hospital de Tailândia é regional, o hospital de Barcarena, o materno infantil é regional, o de Abaetuba é regional. Nós sabemos que é regional, nós sabemos que tem que atender a região, nós sabemos o sistema. Agora, o que está em jogo é por que nós temos um sistema de um município que tem 167 anos e tem um sistema de saúde que não consegue atender a atenção básica de Moju, né? Não consegue dar conta de fazer aquilo que é básico dele. Óbvio que alguma coisa que tem na regional tem que ir, mas não pode ter que ir todas as demandas de saúde para lá. Aí, engraçado, que após o podcast, e aí é uma questão que me alegra na construção do processo político, porque, Jorge, não estou na política, porque eu gosto da política, eu gosto do debate político, eu gosto desse processo da participação. Inclusive, digo para os meus pré-candidatos a vereadores, quer concorrer à eleição? Quero. Tu gosta da política? Se não gosta, não vem. Porque se tu não conseguir cumprir, se o teu objetivo for só ser vereador, ganhar uma eleição, a hora que o resultado não for o que tu está esperando, tu vai te decepcionar, vai ficar depressivo, vai ficar falando mal dos outros. Eu estou na política, eu gosto do debate político. Eu compreendo que isso é necessário. Eu compreendo que não há um outro instrumento nesse país que consiga resolver a vida das pessoas mais rápido, senão pelo processo político. Em nenhum lugar do mundo, na verdade. Na verdade. Então, e o que está em debate no processo de saúde de Moju é esse. Por que Moju não deu conta de organizar aquilo que é seu? Entendeu? Se você pegar o SUS, criado em 88, pelo processo da Constituição, você vai ver as etapas do SUS, até de 94 para cá, o processo que foi formado do atendimento da família, você for ver as estratégias de saúde, as 3 que tem lá, inclusive você vai perceber que existem equipes para atenção básica. Sim. Entendeu? E a equipe mínima ela não pode ser formada se não tiver um médico inclusive especialista na área da saúde, no atendimento, um enfermeiro e pelo menos um técnico de enfermagem. Vai em Moju, pesquisa e pergunta se na UBS lá da Soledade, que é um distrito de Moju. Quantos UBS tem hoje em Moju? No governo, pelos dados que está no governo federal, são 13. E 12 equipes. As 12 equipes que a gente olha lá, na prática não é isso que a gente observa. Porque se a gente for lá, a gente passa em... Se eu vou pegar uma comunidade com um grande número de população, muito bem localizada, que é a comunidade Olho d'Água, no quilômetro 40, passando a cidade de Moju, 40 quilômetros você está nela. A gente vai lá dizer assim, olha, aqui não tem médico, aqui é muito difícil ter um médico, quando tem enfermeiro é um horário, outro horário não tem. Então aquele objetivo de ter aqui o cara com 40 horas, de estar lá, termina não sendo atendido. E sabe que também tem a ver com financiamento, deve ser com uma série de situações, ninguém que vai também por conta de um processo de eleição fazer um debate e seja tendenciado, mas Moju não dá conta da atenção básica, de fazer o trabalho que deveria ser feito, que é uma questão que a gente vai construir um grande programa, organizar para resolver esses problemas de Moju, para atender o nosso povo. Então, quando tu me perguntas do que nos move, é esse desejo de fazer um município que eu considero mais bem localizado do estado do Pará, em linha reta, 60 quilômetros de Belém,
passagem aqui para o sul do Pará. Pois é. Acho que não pode ser passagem. Tem que ser um polo de desenvolvimento pelo processo de localização. Nós fazemos limite com todos os municípios do Baixo Tocantins. Pois é, Deve ser um polo aqui. Não deveria, exatamente, nessa questão que eu queria tocar. O Moju, pela sua geolocalização estratégica, como esse grande, digamos assim, essa coluna vertebral, né, que dá abertura para todos aqueles outros municípios fronteiriços, não já teria condições, ou pelo menos já deveria a classe política do município, quem governa o município, já ter reivindicado isso dos governos estaduais, federal, apoio para ter uma infraestrutura melhor? Até mesmo tem polo industrial, porque assim, se o Moju faz ali, com todos os outros municípios, o Moju tinha que ser principal. O que falta para o Moju ser principal? Esse polo, né, que ele diz. Esse polo industrial, esse polo comercial que gera emprego e renda. Talvez soe como deselegante isso, responder uma pergunta com a outra. Eu lembro que na campanha de 2020, quando fui candidato a prefeito, na tentativa de construir plano de governo e trabalhar a parte da agricultura, eu bati um papo de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde com o auditor fiscal do BASA. Eu queria discutir a parte agrícola, a parte de financiamento, que eu considero ser fundamental para o desenvolvimento de Moju, como município que tem 2/3 da população na zona rural. E eu perguntava para ele assim, por que o BASA passou por cima de nós para um filho nosso que é Tailândia, foi uma agência para lá, por que ficou o outro em Abaetetuba e nós não temos uma agência do BASA? E aí ele me fazia a seguinte pergunta, só de eu perguntar qual foi o interesse dos prefeitos que passaram por Moju de ter uma agência do BASA lá dentro. A mesma questão, qual foi o interesse e a expertise que os grupos políticos que estiveram no poder durante todo esse tempo em Moju tiveram de desenvolver Moju? Não tem um plano de desenvolvimento de Moju. Eu fiz no dia 24 uma live para responder uma provocação do deputado Irã Lima, e que eu dizia, né, Moju não tem um plano estratégico para se discutir na campanha. Faz-se campanha, Diógenes, batendo no ombro das pessoas e dizendo, ganhando a eleição, tu está aqui comigo, tu vai ocupar esse cargo, tu vai ocupar isso. E tu sabe que tu não vai conseguir organizar um programa de governo apenas inchando a máquina, trabalhando com essa perspectiva, que é o que eu acho que é importante. Para mim, uma conversa, um bate-papo desse com vocês, primeiro, é um processo de fortalecimento da democracia, é importante para que a população comece a conhecer um dos nomes que vai estar no Senado de eleição, para que possa formar a opinião de que se tem condição ou não de governar o município, e é importante, inclusive, que os nossos adversários façam isso. Né? Inclusive vamos convidá-los para convidar os outros para vir para cá, até porque eu gostaria muito de ouvir a voz dos outros. Esses dias agora eu fiz uma provocação dizendo que o deputado Irã Lima é o porta-voz do governo de Moju, porque eu não ouço a voz do pré-candidato, eu só ouço a voz dele, da prefeita, entendeu? Tem inclusive a possibilidade de construir um debate. Vamos trabalhar essa possibilidade. Aí tu entrou numa coisa que eu considero fundamental. Eu acho que... Fundamental. É essa né? Possibilidade. O eleitor conhecer. O eleitor. O conflito de ideias, porque se só tu fala e ninguém te contesta, tu fica como o dono da verdade. Não existe dono da verdade. Existe dono da verdade. Tem que ter esse debate, tem que ter essa situação para que o povo saiba. Até para ter a escolha, tem que forçar esse debate, buscar isso daí. E as novas mídias nos permitem isso, né? Tu sabes, tu é educador, experiência política, que até um bem pouco tempo atrás só existia debate nas grandes capitais, né? Nos grandes veículos, quando eles queriam fazer, né? E hoje, com a possibilidade, por exemplo, como nós estamos aqui, né, num portal, dentro de um canal de internet, nós conseguimos promover, né, debates, promover encontros como esse, entrevistas, para que a população possa conhecer melhor quem se propõe a governar, né? Perfeito. E o espaço da pré-campanha, esse espaço por excelência, para que a população consiga conhecer as características, ou ver as potencialidades, para que seja aproveitada para isso, para essa construção. A campanha de 2020, Diógenes, e por conta da estrutura que a gente não tinha, eu consegui fazer 2 comícios só na eleição de 2020, um na rua que eu nasci, que eu moro hoje, na Militão Jeremias, e o outro no polo da zona rural. E, inclusive, porque, não sei se vocês lembram, houve uma resolução do TRE que proibiu, nas últimas 2 semanas, comício, caminhada e aglomeração. E o meu adversário, não sei se já sabia, até porque estava na Casa Civil, se tinha alguma relação, alguma informação, já tinham feito todos os comícios, como a caminhada toda,
como a gente tinha uma estrutura pequena, quando eu fiz o primeiro comício, a primeira zona rural, foi proibido, eu não consegui fazer. E aí eu fui para a internet, mas a gente não tinha uma equipe de mídia, não tinha uma internet de boa qualidade. Mas eu cheguei a fazer um negócio em 2020 que eu achei interessante. Eu fiz um comício online, que eu acho que isso nem existe na figura, na legislação eleitoral. Então eu fazia aqui uma fala minha enquanto candidato, eu abria o espaço aqui, apresentava o candidato a vereador, o cara vinha aqui e fazia a fala dele. E eu achei um negócio interessantíssimo, porque nós fizemos comícios online, que eu chamava desse formato, óbvio que a legislação não tem isso, que deu 12 mil, 20 mil visualizações. E acho que aquele é um negócio que deve ser usado muito, porque o trabalhador está aqui, às vezes chega, fica lá gravado, ele quer dar uma olhada. Agora, é óbvio que para fazer ao vivo tem que saber fazer, né? Porque uma coisa é tu gravar, fazer os cortes e depois colocar, outra coisa é fazer ao vivo, entendeu? Então, acho que isso é importante. A mídia social hoje, eu considero 60% de uma campanha. Agora, é importante que essa mídia seja a produtora de um bom debate, de um debate de alto nível, de um debate propositivo, de um debate baseado em ideias, em concepção. E às vezes a gente vai divergir, mas isso é importante para o processo. Qual o problema que me incomoda muito em Moju? Esse debate das pessoas tornarem o teu adversário um inimigo. O deputado tem feito uma insistência enorme de querer minimizar, dizer que eu não posso ser prefeito porque não tenho experiência de gestão. Óbvio, não fui prefeito, não posso. Não tem inimigos, tem Adversário. Mas eu acho que é uma fala até perigosa, porque a população, em muitos lugares, ela almeja mudança, ela almeja revezamento, né? E o revezamento no poder, no processo democrático, é algo importante também, né? A nossa democracia alternativa não tem jeito, vai ter que ter revezamento de poder. E também, para além desse olhar, desse debate perigoso de Wilson, soa como de uma arrogância enorme. Se não for arrogância, é deselegância, para usar um eufemismo. Digamos, para não estar ofendendo não ninguém. Experiência política antes de ser prefeito. Exatamente. E assim, tu dizer tu não vai ser prefeito porque não tem experiência de gestão, porque não conhece a máquina, quem vai decidir se vai ser prefeito ou não é a vontade popular, é o sufrágio universal, e as pessoas que vão para as urnas vão olhar os candidatos e vão dizer: esse aqui tem condição de ser meu representante. Olha, eu acho que eu estava aqui antes de começar a entrevista, conversando com o Edilson, que eu ainda não tinha chegado. O Edilson me falou que tem 2 pesquisas feitas entre o final do ano e outra agora no início do ano. Para consumo interno. Onde tu aparece na cabeceira, como a gente chama, né? Em primeiro lugar. Então é possível que os teus adversários, tenham também a noção desse quadro hoje, né? Porque pesquisa, ela não quer dizer que tu vai ser eleito. Exatamente. Hoje, tanto é que quando a gente divulga a pesquisa, a gente coloca o seguinte: se as eleições fossem hoje. Exatamente. Porque é do jeito que o entrevistado é perguntado, né? Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria nesses candidatos? E aí o eleitor entrevistado responde. Então, essa possibilidade das pesquisas terem chegado na mão dos adversários pode estar causando esse tipo de reação aí, né? Que é até uma reação que na campanha as pessoas dizem que é desespero. Né? A gente ainda nem começou, né? A gente já percebe, a gente tem um processo. Já começou sim, a pré-campanha ela Mas não começou, pode estar ali batendo, dá meia hora. Não sei. Exato. Se a gente comparar esse pleito agora desse ano com os que passaram, os outros anteriores, a gente consegue perceber um processo de pré-campanha mais extemporâneo do que as outras e um aligeiramento do processo dos debates, entendeu? Das agendas. E a gente sabe que é uma preocupação, inclusive, uma mudança na forma que a gestão, o grupo que está no poder, se posta diante do próprio pleito eleitoral. Se a gente pegar o 2020, os últimos 3 meses foram os meses que a máquina acelerou ali reformas, colocar um asfalto, fazer aqui, reformar um posto de saúde, que era para poder fazer a disputa da eleição. Essa eleição agora, e aí eu faço essa fala às vezes em conversas, em reuniões, nem sempre se ganha uma eleição quando você realmente tem o cargo somente. Se ganha uma eleição quando você vai, tem coragem
de ir para o debate, apresentar o teu nome, levar para a centralidade do debate pautas que, se você não for, não vai ser levada. Então, a nossa candidatura em 2020, ela fez bem para a sociedade mojuense. Por quê? Porque ela faz com que cause um incômodo na atual gestão. Eu lembro na campanha para deputado estadual, eu tive um servidor que trabalha na Secretaria de Obras de Moju, ele veio lá em casa e disse assim para mim, me pedir, Dorão, passa lá na minha rua, pelo amor de Deus, só passa lá e faz um vídeo assim de 10 segundos dizendo que tu passou lá na minha rua, porque a ordem da prefeita é, aonde o Dorão passar, manda a máquina em seguida, manda ajeitar, entendeu? Por conta da preocupação. Já havia. Isso é importante. Né? Isso é importante ter, porque eu acredito que isso é importante para a sociedade. Então há esse incômodo, não é só o da pesquisa. Quero aproveitar esse momento aí. Sim. Dentro do... O que é que pensa da cultura hoje dentro de Moju? Como é que está essa cultura e o que é que falta hoje para a juventude, a cultura? Como é que tu vê essa... Quando tu me perguntas sobre a cultura, isso me dá já também o direito de começar a te dizer que a gente vai construir um grande plano de governo a partir da escuta da nossa sociedade, porque, Diógenes, eu não tenho nenhum olhar de concepção de concordância que tu consigas construir um programa de governo sem que tu ouça a população, sem que tu ouça as pessoas que necessitam da política pública. Só tem como construir um programa de governo verdadeiro se você for ouvir as pessoas. Você tem feito um esforço de caminhar e vou passar por todos os bairros, vou passar por todas as comunidades para ouvir a população, para construir um grande programa de governo. Um grande programa de governo para geração de emprego e renda, um grande programa de governo para fortalecer o comércio de Moju que está quebrado, porque a riqueza produzida de Moju, do baixo, do alto, do médio Moju, da PA 152, e das outras da região do Cairari, elas aquecem a economia dos outros municípios. Então tem que ter um repensar desse processo para fazer essa produção de riqueza das culturas de Moju ser gasta na cidade de Moju para aquecer o comércio. Nós precisamos pensar a discussão com as empresas do agronegócio, da Calma, que tem lá. E obviamente que a gente vai ter que pensar a política de saúde pública, a política de educação, que é uma política que particularmente a gente tem participado, não só como professor, não só como coordenador do sindicato, mas de debate, de discussão no estado do Pará, para poder melhorar os índices que nós temos lá, mas é preciso pensar um setor estratégico importante que é o processo da cultura, entendeu? A cultura é importante para nós. Agora, observa o modus operandi de se governar Moju. O modo é o seguinte, e aí nós tratamos isso agora. Lá, você não tem a figura do adversário, você tem a figura do inimigo. E eu digo que isso é muito perigoso no processo político, porque quando tu tens um adversário, é óbvio que tu quer ganhar dele, mas quando tu tens um inimigo, tu quer eliminá-lo. Esse é o debate. E lá em Moju é o seguinte, ou tu pertence ao grupo, ou tu és um adversário. Se tu és um adversário, tu é um cantor da terra, tu não consegue participar de nenhuma atividade que tenha investimento público de Moju, porque tu não és do grupo político, por mais que tu tenhas um talento. Mas tu não consegue participar. Tu não vai cantar no carnaval, tu não vai cantar no São João, tu não vai cantar na Feira de Arte e Cultura. Por quê? Porque tu não é do grupo político. Os artistas da terra são excluídos. Estão excluídos por conta do formato da gestão dos dois grupos políticos. E isso é do outro grupo político do mesmo jeito. Então, pensar a primeira cultura é repensar a forma de se fazer gestão pública. Aí eu te pergunto, numa gestão que tivesse ser sua, teria isso ou ele seria macro de todos, não teria essa divergência de A e B e a cultura seria uma cultura para todos? Seria isso? Se não for esse o pensamento, eu diria que nem valia a pena ser pré-candidato e candidato. Eu tenho dito que se for para me ser prefeito de Moju para usar o mesmo formato de fazer gestão pública dos meus adversários, não me interessa. Eu vou ser prefeito de Moju para ajudar o nosso povo de Moju. Eu vou ser grato em quem vai votar em mim, mas terminada a eleição, eu vou ser prefeito de Moju. Eu vou olhar os artistas da terra para a gente pensar. Eu olhei agora no estado do governo federal e percebi que a lei da lei do Paulo Gustavo jogou quase 600 e poucos mil na conta de Moju. A gente sabe que isso está ligado aos entes federados, estado ou município. Ainda vou verificar que grupos de Moju foram beneficiados por esse valor, porque o dinheiro caiu em 2023.
Nós já estamos em 2024, mas eu não sei. Então tem Não, pouco... nesse caso, eu gostaria, inclusive, de te fazer uma sugestão. Sim. Todo município que recebeu recursos da Lei Paulo Gustavo, ele precisa ter um edital, né? E dentro desse edital, com orientação dos dois entes federados, Governo Federal e Secult, né? Ministério da Cultura e Secult, de como fazer a distribuição desse recurso, tanto parte cênica, audiovisual, etc. e tal. Perfeito. Então, a primeira questão é analisar o edital, se o edital está todo ok. E, por exemplo, em Belém, né, existem críticas muito fortes à gestão por conta do edital que foi muito, como estão denunciando, né, inclusive o portal Estado do Pará Online fez matéria sobre isso, denunciando manobras dentro do edital para beneficiar determinados grupos. Então é importante ver isso, entendeu? Analisar porque é um dinheiro público, né, uma lei importante. Soubemos que a pandemia penalizou muito esse segmento, né? O segmento da cultura. E é um recurso que precisa ser bem aplicado e de forma democrática. Não pode haver isso que tu está dizendo que ocorre. Não pode ocorrer. Não é a escolha de um de outro, é a escolha de quem realmente... É a lei, o que diz a lei, né? De quem realmente cumpriu tudo que a lei pede. Se cumpriu, você tem que participar, você tem que ter esse direito. Perfeito. É pertinente. Esse é um processo que a gente precisa avançar. Eu que venho do movimento, digo que não há possibilidade de avanço da sociedade sem a organização da sociedade. Quando a gente está no Sindicato dos Educadores, nós compreendemos que a organização dos trabalhadores de educação para cobrar o seu direito é fundamental. Da mesma forma, na cultura precisa organizar. Só que nós temos um município que não se gosta da organização. Por quê? Porque não gosta de cobrança, não gosta de ser cobrado. Aí as falas que eu fiz, o incômodo que causou no município. Entendeu? Então, organizar essa classe... Hoje tem muito artistas, como é isso? Tem festa junina, essa parte cultural. Moju tem isso? Tem hoje isso? Ou não tem? Como é isso daí? Eu diria que nós temos muitos artistas, nós temos muitas pessoas que poderiam, inclusive, estar muito mais fortalecidas, participando, mas eu acho, não tenho certeza, o apoio do governo para essa classe, ela quase que inexiste. Quase que inexiste. Então você vê um ou dois aqui, talvez tenha algumas pessoas na folha de pagamento, que canta ali, outra ali, mas não tem um problema voltado para a cultura de Moju. Não existe uma política cultural, exato, para o fortalecimento dos nossos artistas. Na tua concepção, uma gestão teria de ter essa política cultural voltada para todo o município, é isso? É fundamental que nós tenhamos esse processo. Agora, você sabe que na gestão pública você tem 2 unidades gestoras que tem verba vinculada, que é aquela que cai direto na conta, já por legislação. É saúde e educação. As outras secretarias, ou você destina recurso para lá, ou busca formato para ter, ou você vai terminar não tendo esse fortalecimento. Então é importante que você tenha um fortalecimento, organizar esse processo dos setores da cultura, os artistas, ver os CNPJs, ele pode estar vindo, a captação de recursos, a parceria com o senador, com deputados que possam fazer evento para o setor, para a área artística, a parceria que a gente pode fazer com o público privado, que eu acho que tem que avançar, né? É um debate também importante para poder avançar, para poder fortalecer a cultura de Moju. Agora, se não mudar o pensamento político, não vai ter como ter esse projeto. Por quê? Porque o governo considera lá que quem vai participar de alguma coisa dentro desses espaços do governo é quem é aliado. Se não for aliado... Quem for aliado. Exatamente. E Gerson, eu queria te perguntar o seguinte, não sei se tu pode responder, mas dentro dessas pesquisas que tu tens encomendado, o grupo político, teu grupo tem encomendado, qual é o principal problema que é apontado pela população mojuense? Hoje, assim, com muita distância, é saúde. Mas ali aparece saúde. Tu diz em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Muito lá em cima é saúde. Muito lá em cima. A maior preocupação do mojuense. O problema do Moju é a saúde. É a saúde. Agora observa. A Moju, como tem uma geografia, é um município muito extenso, tem espaço que tem problemas que aparecem maior do que o outro. Tem setores que a educação é uma preocupação maior da população. Tem setores em que o fortalecimento da agricultura aparece forte.
naquele espaço, porque você tem aqui um espaço de rios, de igarapé, uma zona rural, uma PA 150, PA 512, o território quilombola do Jambuaçu, o território quilombola do Baixo Moju. A área urbana é muito menor do que a rural, né? Ela tem aproximadamente um terço da população. Aí me dá uma curiosidade, né? Como é que a população está percebendo a questão da infraestrutura, por exemplo, o asfalto, o esgoto, o fornecimento de água potável? Como é que isso está sendo observado pela população? Bem, o sistema de água, por exemplo, é um problema sério de Moju. Nós temos um sistema que foi feito, acho que custou acima de 18 milhões. Um sistema municipal? Municipal, que capta a água com dinheiro do Estado. Que capta a água do rio, faz o tratamento para chegar nas torneiras. Que nós estávamos tendo muita reclamação de que a água não estava tratando, estava chegando uma água de péssima qualidade. Quando criou esse sistema, alguns bairros foi desativado aqueles poços que tinha para que se fosse usado todo esse sistema. Então é muito comum ainda em Moju, tu ter um bairro, por exemplo, o bairro da UEPA, fica 2 semanas sem água, porque queimou uma bomba. Então o sistema de captação de água do rio não joga para todos os bairros, e alguns bairros têm esse problema. O Laércio Barbalho, que é os próprios condôminos que tem que pagar para poder ter a água lá dentro. De vez em quando passa uma semana, 2 sem água. Agora, isso estou falando de cidade. Lá numa comunidade como Olho d'Água é problema também. Agora, se você pegar... Pela tua deixa, hoje Barcarena, ela tem lá uma empresa que trabalha totalmente sobre isso, que eu vi na época, era o prefeito Pilas, e ele trouxe uma empresa que modernizou totalmente. Criou muitos poços, né? Poços modernizou. Eu creio eu que é a água de São Francisco. Caso você chegue lá à cadeira, você pensa nessa linha ou você pensa em deixar do jeito que está, pensa em modernizar essa parte da água, do esgoto? Como é que você pensa dessa linha? Não, esse processo obviamente vai ter que ser modernizado, vai ter que ser repensado, porque não pode ficar como está. Eu estava falando da cidade, mas se você pegar, digamos, o Rio Moju, do início do Baixo Moju até lá o limite do Alto Moju, já ali para Santa Ilândia, Rio Branco, você vai perceber que as pessoas moram sobre o rio, mas um dos maiores problemas é a água. Nós temos pessoas ainda aqui no Baixo Moju, essa região mais próxima aqui do Rio Guaá, que ainda tem que andar 5 quilômetros mais rapidinho para buscar uma água lá de um poço, entendeu? De uma comunidade que tem. É um problema seríssimo que tem que ser resolvido. A quantidade de pessoas que querem um poço ali para a família é grande, porque nunca foi discutido um programa para tentar resolver esse problema, entendeu? Então a gente precisa pensar nisso. Saneamento, geralmente as pessoas dizem que na política o que dá mais dinheiro é que é visível, então a parte que está no subsolo é pior ainda, não se investe. Então tem muita coisa para se repensar em Moju, né, para se fazer. Então a gente está numa pré-campanha, que o objetivo nosso é que a gente consiga dialogar ao máximo. A gente está numa pré-campanha também, que é uma coisa que eu não tive na campanha passada, viu, Jorge e de Wilson? Eu tinha um grupo pequeno de trabalhadores e trabalhadoras que me apoiou, e eu não tive apoio de nenhum mandato naquela campanha. Não tinha um deputado me apoiando. Hoje nós temos um grupo de deputados estaduais, deputado federal, senador, possibilidade de ministro nos apoiando em relação com o governo federal. Eu acho que isso é importante para governar. Era isso que eu queria, inclusive, aproveitar aqui para a gente entender essa tua perspectiva de chegar lá, digamos assim. Hoje, a gente vê o governador do Barbalho muito bem posicionado na aprovação popular, né? E relacionado também com o governo Lula, e sabendo que há uma relação forte, né, com o deputado Irã Lima e a atual prefeita com o governador. Como é que tu pensas em ter essa relação também com o governador e com o governo federal? Obviamente que pela nossa filiação, a proximidade com o governo federal, ela passa a ser maior nessa eleição do que o governo do estado, porque obviamente que ninguém é menino no processo. O governo do estado tem do seu partido o nosso adversário. Então, obviamente que ele deve ir no palanque lá do nosso adversário, que é aliado político dele. Mas eu tenho visto uma característica do governador, que é sentar com os governos. Eu acho que isso tem sido um crescimento dele.
E em que pese ter um deputado que é aliado, que é muito próximo, a forma de fazer gestão pública do governador se distancia muito da forma de se fazer gestão pública do município. Nós temos uma prefeita que governa o município aqui de Belém, que não anda nas comunidades e resume a sua participação, o contato com o munícipe, quando assina uma ordem de serviço ou quando inaugura uma obra. É diferente do governador que você vê andando todo o tempo. Quando vai na comunidade, se tiver alguém dança no meio, toma um banho ali, vai lá, anda todos os dias. Não é o caso do governo de Mogi. Por isso que as pessoas mais reclamam essa distância, a distância do poder público de Mogi da vida das pessoas. Não há essa proximidade. Não tem como você governar o município, você se trancando dentro do seu apartamento vindo para a capital e deixar a população. Eu tenho coisas lá no bairro da Pedreira, onde eu moro em Moju, que acontece que eu não sei morando lá. Imagine se eu vier morar aqui para a capital. Então, é uma distância. Eu acho que o que vai ser definitivo nessa eleição é essa nossa capacidade de garantir ao nosso povo que teremos um governo presente de Moju, um governo humano, um governo que se preocupa com o mojuense, inclusive que se preocupa com aqueles que mais precisam. Sempre de Moju, a primeira pesquisa que nós fizemos, Diógenes, nós pesquisamos 400 pessoas entrevistadas, 81% declarou que estava abaixo de um salário mínimo, vivendo com até um salário mínimo. Então, uma população empobrecida. Não existe uma política de geração de emprego e renda, é isso? Aí é um negócio fundamental, a política de geração de emprego e renda. E eu tenho dito, como é que um empresário, como é que alguém quer vir para um município em que tem problemas de segurança, e tem problema na saúde, quer ir para lá morar, problemas de educação, problemas de infraestrutura. Recentemente eu sentei com o dono de uma empresa lá do agronegócio Moju e disse assim, olha, que bom que o senhor veio aqui. Eu tenho interesse de dialogar com vocês, porque a gente quer colocar uma fábrica nossa aqui. Mas o município precisa garantir aquilo que é parte da infraestrutura. Eu não quero ir para lá com a empresa dele se não tiver garantia de que a infraestrutura vai ser resolvida, que a malha viária, aquilo que é parte do município tem que ser resolvido. E tu me perguntasse isso depois também, essa relação para a geração de emprego e renda. Faz um tempo já, nós temos se não é a segunda maior do mundo, empresa de produção de coco, é a Sococo. Né? E quando a Sococo se instalou em Moju, o prefeito, um dos prefeitos de Moju, é pai do meu adversário. Agora, um dos meus adversários. E na época consta que a empresa quis montar a fábrica em Moju. Chamou o prefeito e disse que não deveria montar a fábrica em Moju, porque poderia atrair muita gente, um monte de coisa, e não permitiu. E a fábrica da Sococo terminou indo para Capananideu, para Santa Isabel, para Alagoas, e termina não tendo essa fábrica em Moju, que geraria emprego e imposto para o município. Então é essa visão que teve em Moju. Em suma, muita gente morreu por falta de saúde, por falta de infraestrutura, por conta disso. Né? A gente às vezes não consegue linkar uma coisa a outra. Mas quando você não tem hospitais, quando você não tem uma infraestrutura de esgoto e uma pessoa é contaminada por uma doença, vai no posto de saúde, não tem atendimento, demora e a pessoa morre, em tese a culpa não é da pessoa, e sim de quem se furtou, então foi omisso na busca de qualidade de vida para o seu povo, né? Exatamente. Então nós temos é uma questão que nós vamos trabalhar muito nesse sentido de geração de emprego e renda. E eu tenho dito, por que o mojuense, ele termina tendo esse desespero pela busca de um emprego dentro da máquina pública? Porque não há esse espaço de geração de emprego. A prefeitura acaba sendo o principal empregador, porque o comércio está desaquecido. Cabide de emprego. Né? Queres ver um dado que talvez isso nunca ninguém tenha refletido sobre isso? Se tu fores a Moju, tu vai lá no terminal, que agora tem uma confusão de terminal, você não sabe nem onde é o terminal de Moju mais, tem um aqui perto da Alça, tem outro lá dentro, tem uma hora o ônibus sai daqui, outra hora sai de lá, é um negócio assim meio que, onde não tem gestão, tu sabe que acontece isso. Mas se tu fores em Moju, observas a quantidade de ônibus que sai de dia de Moju para Abaetetuba, que está a 24 quilômetros de Moju, a cidade de Abaetetuba. De meia hora, de uma hora, um ônibus está indo lotado de mojuenses para Abaetetuba. Vai no terminal de Abaetetuba e olha a quantidade de ônibus vindo de Abaetetuba para Moju, se tem algum ônibus que seja de Moju, acho que tem um que é lá do distrito Nova Vida, que faz direto ali. São todos de Abaetetuba. O que quer dizer que... Sabe o que significa isso? Está procurando trabalho em outros municípios. Não é só o trabalho.
é que a riqueza produzida sai de Moju para aquecer o comércio de Abaetetuba. Entendeu? De Moju para aquecer. Compra no comércio de Moju aposentado um pouco de pessoas. Então está dizendo, se nós tivermos um governo que vamos ter, e quando terminar o governo a gente tiver ônibus saindo para Abaetetuba de 4 em 4 horas, significa que a população deixou de comprar lá em Abaetetuba, porque o comércio está aquecido, tem possibilidade para poder comprar em Moju, pegar essa riqueza de Moju e vender, comprar em Moju, aquecer o nosso comércio, porque é um dos principais empregadores. Então isso só virá com outro modelo de gestão, com uma outra visão de gestão. Diógenes Edilson, sei que a gente já vai estar encerrando esse bate-papo, mas vou dar um dado para vocês aqui. Vocês mesmo citaram ainda agora Barcarena. Quando o Finado Vilaça esteve prefeito em Barcarena, eu trabalhava na escola José Maria Machado e coordenava o Sintep regional do Baixo Tocantins, inclusive cheguei com 2 vezes, reuni com o antigo prefeito naquele momento. E até apostei que poderia não ser um grande prefeito, mas terminou, na minha avaliação, sendo um grande prefeito e mudou a gestão de Barcarena a partir do Vilaça. Se você pegar a Tailândia, daqui a 2 décadas e meias atrás, Tailândia estava numa estatística dos municípios mais violentos do país. Se você pegar Paragominas, antes eu acho do Sidney Rosa, a Paragominas estava numa estatística que inclusive nem chamava Paragominas, era Paragobala. Como foi que esses municípios se desenvolveram? Se desenvolveram com um programa de governo, se desenvolveram repensando o projeto político. Um novo grupo político tendo uma nova concepção de governança, né? E aí eu tenho que falar com meus irmãos e irmãs de Moju. Moju não vai se desenvolver com esse pensamento atrasado das gestões que estão lá, das gestões raivosa, odienta, que fica afastando o nosso povo. Precisamos de um governo que esteja em Moju, que ame Moju e que apresente um projeto político de Moju que dê conta de fazer com que as nossas potencialidades elas apareçam, para que a gente tenha melhorias na saúde, na educação, melhorias na cultura, na área do artesanato. Nós temos condições de fazer isso. E é isso que a gente vai construir. Vamos usar essa pré-campanha para dialogar com o nosso povo, para ver essas necessidades. Vamos formar essa grande aliança. E aí eu queria, para poder encerrar, não deixar de dizer isso aqui. Eu estou hoje filiado no PT, na Federação Brasil da Esperança PV, PCdoB e PT, mas eu tenho um grupo de partido de direita. Eu não estou discutindo uma eleição meramente ideológica nesse sentido, de esquerda e direita. Estou discutindo aqui uma frente que vai ter partido de direita e vai ter de esquerda. E eu não posso cair nesse erro que Moju tem, que quem é do 15 não pode se misturar com o do 45, porque são inimigos. Eu preciso ganhar uma eleição, mas eu preciso compreender que eu preciso fortalecer as ideias progressistas do meu campo político, mas eu preciso governar para o povo de Moju. Não é porque o cara não votou em mim que eu não vou apoiar, não é porque ele vota num partido que é adversário do meu que eu vou deixar de fortalecer. Não é porque o empresário não me apoiou que eu tenho que trabalhar para ele fechar o negócio dele e aí fechar postos de emprego. Então, o que é importante que o povo de Moju perceba? Que quando a gente diz que tem que ter uma mudança dos grupos políticos, é porque a forma de se fazer gestão não deu conta e não dará. Só um governo com um pensamento novo, com outro olhar, vai dar conta de fazer com que Moju saia da situação que se encontra hoje. Então, acho que isso é fundamental para nós. Olha, Edilson, não sei se já te dá satisfeito, mas eu quero dizer que, antes de mais nada, gostei muito dessa entrevista, desse bate-papo, e finalizamos aqui com uma parte que é muito difícil da gente, quando a gente traz alguém aqui da classe política, não ouvir, né? As pessoas, geralmente, elas falam muito quem está com ele, com quem ele vai se relacionar no campo da política e muitas vezes até do campo da empresarial. E tu me pareceu aqui, ou pelo menos tu deixaste isso aqui evidente, que a verdadeira aliança que tu estás firmando é com a população. E o teu principal interesse é os interesses da maioria da população de Moju, do município do Moju, né? Esse importante município aqui, né, que faz parte desse complexo viário que é da alça viária, né, que sofreu muito com a queda da ponte. Acho que todos nós aqui, né, que sofremos junto com aquela população. Eu mesmo fiz muitas publicações. Ele disse que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Moju caiu 2 vezes a ponte de Moju. Agora ela ficou esteada, tem aqueles dumps, né, de proteção,
mas foi uma situação muito dramática, né? Imagino que até hoje a economia de Moju ainda não voltou, né, com a sua pujança por conta daquele acidente. Quero agradecer a presença aqui do parceiro, Edilson. Olha, está convidado para outros episódios também com outras pessoas. E aproveitar para te deixar aí à vontade e também deixar aí as últimas palavras do prefeito logo depois de ti. Eu queria agradecer a presença aqui do professor Jéssica Dourado e dizer que fico assim, muito agradecido pelas tuas palavras, até que o próprio Jorge falou. Geralmente o candidato vem aqui e fala dele, mas fala do político que vai ajudar ele, fala do empresário que vai ajudar ele. E você foi muito claro, você precisa do povo porque você vai trabalhar. Você mostrando também a necessidade dessa população, mostrou também o quanto é uma população sofrida. Gestores e gestores não olharam para o povo e olharam para si. E com isso, num local bem estratégico, o Moju cresceu. E está na hora dessa mudança, desse crescimento. Nas tuas palavras, eu li que existe, pelo menos pelo que você falou, essa vontade. E que não é uma vontade só tua, é uma vontade constante desse fortalecimento junto com a população. Pelo que você falou, e desde a você, as suas considerações finais aí, nós estou muito satisfeito e agradeço, obrigado, Jorge, também pelo convite e também me coloco à disposição para outros podcasts que eu possa contribuir com o senhor e com os senhores. Perfeito. Bem, a satisfação é nossa de poder estar aqui nesse bate-papo, poder aprender um pouco de política aqui com vocês, né? Importantíssimo, me coloco à disposição para que em outro momento a gente possa dialogar, acho que é importante. Parabenizar o Diógenes por esse espaço de debate, de construção, isso é importantíssimo para nós. Obviamente que você deve ter várias temáticas nos portais, no seu podcast, mas esse debate da política eu considero fundamental. A gente não pode fazer esse debate da política somente no ano da eleição, tem que fazer um debate constante de politização do nosso povo. Se a gente pegar a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição Cidadã, ela delegou aos partidos a formação política do nosso povo. Infelizmente não tem. Nós somos muito carentes desse processo do debate, e isso é importante. E o desafio que o senhor apresentou aqui, eu estou aqui à disposição. A hora que os nossos companheiros adversários de Moju quiserem vir aqui fazer um debate, conversar sobre algum tema, eu estou à disposição. O companheiro tem dito lá que eu não tenho experiência de gestão. Eu acho que para ser prefeito de um ente federado, de um município como Moju, você precisa primeiro ter amor pelo povo, você precisa primeiro organizar um grande programa de governo e você precisa conhecer o município, estar próximo desse povo e ser um estadista. Eu não pretendo ser um governo para ser um ditador. Eu pretendo ser um governo para ser um estadista. Eu vou montar uma equipe de governo, eu vou montar uma equipe de secretariado e vou cobrar deles o empenho para que o programa de governo seja cumprido com o povo. Entendeu? Então o cara fala de gestão como se não estivesse sozinho. O princípio da gestão pública, Diógenes, é que você tem que fazer aquilo que está na legislação. E a legislação nos permite te montar equipe, ter secretariado, ter diretores, ter um valor para destinar para pagar assessorias, ter os técnicos, para né, pagar contador, para pagar advogado. Então tu não vai fazer bobagem se tu não realmente não tiveres com outros objetivos e não de ajudar o povo. Então é uma bobagem dizer isso para a população. Então, meus queridos, muito obrigado por essa oportunidade. E a gente está aí nessa construção e espero que o debate, a democracia interna seja fortalecida de Moju, mas é óbvio que a gente está no ano eleitoral de todo o país. A vida não acontece na União e no Estado, ela acontece no município que a gente sente os problemas mais próximos da gente. Exatamente. Então esse é um ano que a gente espera muito que grandes debates aconteçam no país todo, para que a gente tenha uma mudança nessa estrutura, pessoas com novos pensamentos e que lute para que esse país se torne uma grande nação. Então obrigado a todos vocês. E quando quiserem ir a Moju, vai ser uma satisfação poder receber. Legal, lá. comer um peixe lá, né? Com comer açaí, um peixe, é o Levi. E nesse período de pré-campanha, a partir de 2025, a gente assumir a prefeitura também. Muito bem, boa sorte. Que tenhas aí êxito nos teus projetos. Amém. Isso aqui foi mais uma entrevista do Podercast, dessa vez com Gerson Dourão, mojuense, pré-candidato a prefeito do município. E contamos aqui com a participação do nosso amigo Edilson Tavares, aqui na técnica o nosso amigo André Luiz, mais conhecido como Coelho, e a edição por conta do nosso amigo Crisla. Muito obrigado e até a próxima edição.